Oi. Hoje nós vamos fazer a leitura do livro da carta de Paulo a Filemon. A primeira carta de Paulo a Filemon. Também é uma carta muito curta, é somente um único capítulo. Paulo, um prisioneiro acorrentado de Cristo Jesus, e Timóteo, o nosso irmão, a Filemon, o amado e nosso parceiro no trabalho, e a Áfia, a amada, e a Arquipo, nosso soldado companheiro, e a assembleia que está em tua casa, graça a vós e paz proveniente de junto de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós, porque era esse o desejo, né, de todo mundo, porque essa eram as boas novas, a graça. A graça de Deus era o assunto da igreja. A graça. Então, graça a vós, ou seja, que vocês alcancem aquilo que temos pregado, que estamos buscando todos, nos aperfeiçoando. Graça a vós e paz, porque por meio dessa graça você vem à paz com Deus. Que Jesus Cristo está falando, minha paz vos dou, proveniente de junto de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que são o mesmo, mas em dispensações diferentes, a condescendência de Deus. Deus nosso Pai sobre nós, o Deus sobre nós, e do Senhor Jesus Cristo, daquele mesmo Deus sobre nós, velado em carne juntamente conosco aqui nesse tempo, caminhando conosco aqui. O Senhor Jesus Cristo, Filho, o mesmo Deus, velado em carne. Expresso toda a gratidão ao meu Deus, sempre fazendo menção de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e da fé que tens em direção ao Senhor Jesus e para com todos os santos, para que o partilhamento da tua fé seja eficaz, poderoso no pleno reconhecimento de toda a coisa boa que há em vós, em consequência de Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação sobre o teu amor, porque através de ti as entranhas dos santos têm sido recriadas, ó irmão. Então, creio que Filemon era um crente amoroso. Talvez como João tinha essa característica também. Veja, porque temos grande gozo e consolação sobre o teu amor, porque através de ti as entranhas dos santos têm sido recriadas, ó irmão. Por isso, ainda que tendo eu em Cristo grande confiança para te ordenar aquilo que te está convindo, todavia, por causa do amor, muito mais te peço, sendo eu um tal como Paulo, o velho, e também agora um prisioneiro acorrentado de Cristo, de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas correntes, o qual noutro tempo foi inútil a ti, mas agora é muito útil a ti e a mim, o qual Onésimo eu te enviei de volta. Então, aqui há uma questão, para mim pelo menos, né, que me esclarece. Peço-te por meu filho Onésimo, quer dizer, Paulo se referindo a um daqueles convertidos seus como um filho. E eu vi isso várias vezes, e João fala isso também, filhinhos. Então há esse sentimento daquele que está sendo responsável por aqueles que são bebezinhos em Cristo e estão vindo. Mas que de modo algum eles devem ser chamados pais por aqueles que eles estão chamando filhinhos. Porque não suponho que foi assim com eles lá quando eles fizeram essas coisas. Paulo não aceitou isso e deixou claro em suas cartas. Disse, dou graças a Deus que batizei somente 2 de vós.
ou alguns de vós. Não ficou deixando ele ser paternidade de ninguém, não. Eles têm que ir a Deus, entendeu? Mas referir-se a eles com esse cuidado, como que alguém, um adulto em relação a algumas crianças, o cuidado de ensinar, de instruir, para bem ir e tudo mais, como que a filhinhos em Cristo, tudo bem. E ele está dizendo, eu te gerei. Pois é, a expressão lá, ó, genal, nós estamos traduzindo ela como que gerei, de mulher que dão à luz filhos, quer dizer, que tinha mesmo sentido a palavra, que de um nascimento, de uma geração. Mas não como que se ele fosse realmente pai deles, compreende? Ou você entenderia isso aqui, ele disse, eu te gerei, estou te chamando de filho e eu te gerei, então sou seu pai. Então refira-se a mim como pai, não tem problema, quando aí Jesus Cristo ele mesmo está dizendo, a ninguém chameis pai, porque só um é o seu pai. Não existe hierarquias, é todo mundo igualzinho e só ele logo acima ali. Não tem um monte de escadinhas. Entendeu? É como a gente ouve dizer, Deus não tem netos. Não está tratando com segundas e terceiras gerações, ele está tratando com aqueles que estão ligados diretamente a ele. Pessoalmente, individualmente a ele. É o trabalho de cada um trazer e ligar todo mundo, enxertar todo mundo nele. Não ficar mediando, sendo pai deles, mas eles têm que vir a serem adultos eles mesmos. E conforme aquele que está instruindo que deve estar ligado em Cristo, esses outros têm que vir e ligar de Cristo e se nutrir dele. Então, só para se compreender, está na palavra, inclusive. A pessoa pode mencionar até a palavra. O irmão Brando disse, você pode fazer essa palavra dizer o que você quiser. Veja, mas o próprio entendimento contradiz o que Jesus Cristo disse. Que ele estava tentando ensinar, que era essa subserviência que o povo tinha em relação ao sacerdócio, que eles tinham na realidade, mas é porque isso daí era uma representação do sacerdócio, que era ele próprio, Cristo, em relação a nós. Há uma diferença. Mas enquanto homens, eles estavam reverenciando uns aos outros. E gerei entre algemas. Então ele está dizendo que foi nessas ocasiões em que esse Onésimo, chamado filho, foi gerado. Em momento nenhum ele está se colocando como aquele que é o genitor. Aquele que participou do processo, que levou ele de um ponto ao outro. O que viria a ser o processo viria a ser um novo nascimento, de uma nova criatura. E ele conduzindo desse processo, instruindo. Então eu te gerei. Eu tento explicar isso com o arco-íris. É como se fosse uma geração. Entende? Explico isso daqui de outra maneira, mostrando que fé, virtude, conhecimento, temperança daqui é um novo nascimento aqui. É uma gestação, você começa por uma gestação lá e você vai gestando e vai formando esse filho em você. Até que você morra para si mesmo, nasça como um cristão. Peço-te por meu filho Onésimo. Mas então que se entenda, Paulo tinha um cuidado expresso em suas cartas de não deixar que as pessoas fizessem dele algo.
Então não é como nós vamos usar o que está escrito na própria Bíblia para justificarmos, nós nos colocarmos interpondo as pessoas, mantendo elas nessa condição, mediando Jesus Cristo e elas, não sendo pai de ninguém, porque Jesus Cristo ensinou isso, falou, olha, ninguém chameis pai. Suponho que seria na fé. Ninguém que estivesse sobre sua cabeça, entre ele e Deus. O qual noutro tempo fui inútil a ti, mas agora é muito útil a ti. Foi inútil a ti, que era o Onésimo, né? Mas agora é muito útil a ti e a mim, o qual, Onésimo, eu te enviei de volta. Portanto, recebe tu a ele, isto é, as minhas próprias entranhas. Vejam como que eles tinham uma proximidade e um sentimento para uns para com os outros. E que sentimentos profundos, as minhas próprias entranhas. Recebe tu a ele as minhas, isto é, as minhas próprias entranhas, considerando ele como as suas próprias entranhas. Tão íntimo. Queria conservar para mim, a quem eu queria conservar para mim, para que em teu lugar ele me sirva nas correntes de prisão do Evangelho as boas novas. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não tenha sido como se fosse por necessidade, mas de tua vontade. Uma coisa sincera. Não por uma necessidade, mas sinceramente. Não só porque enquanto a necessidade existe, mas sinceramente. E o cuidado, né, para não criar uma situação entre irmãos. Eu queria conservar para mim ele. Tem sido tão útil. Para que em teu lugar ele servisse a mim, que estou aqui em correntes. Mas nada quis fazer sem o teu parecer aí. Para que então não se criasse uma situação entre irmãos ali. Para que o teu benefício não tenha sido como se fosse por necessidade, mas de tua vontade. Pois talvez por causa disto ele foi separado de ti por algum tempo, para que o tenhas para ti mesmo para sempre. Não mais como servo, porém acima de servo, como um irmão amado, particularmente de mim, e quanto muito mais de ti, assim na carne como no Senhor. Pois talvez por causa disto ele foi separado de ti por algum tempo, para que tenhas para ti mesmo para sempre. Não mais como servo, porém acima de servo, como um irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais, muito mais de ti, assim na carne como no Senhor? Se, pois, me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Veja, que recomendação, e que confiança, que segurança nessa pessoa. Recebe-o como a mim mesmo. Mas se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, isso ponha à conta minha. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi isto. Eu te pagarei de volta, para que eu não te diga que até mesmo a ti próprio, a mim te deves também. Sim, ó irmão. Que eu de ti receba proveito no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te tendo confiado na tua obediência, tendo sabido que farás ainda mais do que eu digo. E ao mesmo tempo, veja isso, farás ainda mais do que eu digo. Está nele o desejo de fazer. Ele não está simplesmente catando o que é que tem que fazer. Ele está nele fazer. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, porque espero que, através das vossas orações, vos sereis concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo. Em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, os meus parceiros no trabalho.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é disso que se trata. São as boas novas. Estamos tão familiarizados com esse termo. Mas essa era a mensagem. Qual era a mensagem? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Era isso que eram as boas novas a proclamar. Ide, pregai o Evangelho. Vai lá, anuncia as boas novas. E invoca o meu nome para que eu responda e então vindique aquilo sobrenaturalmente e as pessoas creiam e venham. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Uma pequena carta de Paulo, muito parecido com as que nós poderíamos fazer hoje, de poucas linhas, né? Caberia em uma página. Como que você observa que na realidade as cartas são realmente cartas dos seus dias lá, tratando de assuntos do seu dia. Graça a vós e paz provenientes de junto de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Dá para ver um pouquinho do relacionamento dos santos, como é que era. E de que eles tinham um calor, um amor, uma importância uns para os outros. Não era essa coisa muito... Eles tinham realmente algo queimando entre eles. Um amor fraternal, eu diria. Que é o último degrau da estatura do varão perfeito. Que faz dele um adulto em Cristo. Por isso também eles estão fora, muitas vezes eles estão trabalhando, estão indo. Ide, porque cada um que está vindo, ide pregar o Evangelho para que os outros venham. Recebam também. E na medida que eles recebam, eles recebem a mesma comissão. Ide, pregai o Evangelho. Cada um deveria, então, sendo um adulto, tendo encontrado, sabendo isso, sair agora e proclamar a Jesus. Ele disse sobre a ceia, né? Então eu penso que devíamos resgatar isso, porque trata-se o tempo inteiro de um sentimento. Porque Deus ele mesmo é um sentimento. Deus é amor. E a gente vê filmes de como Ghost, a gente fica imaginando que ele é alguma fumacinha, com alguma imagem, alguma aparência, quando ele é um sentimento. Que não pode ser visto, não pode ser tocado, o amor. Mas pode ser sentido. Pode ser vivido. Um sentimento. E como ele é um sentimento, os outros sentimentos também são espíritos, diria. A sua ira, a sua cólera, a sua raiva. Está em você também. Então devemos exercitar a espiritualidade. É o amor. São os sentimentos. E por isso a Bíblia está dizendo o amor se esfriando. Porque nós sentimentos estamos nos tornando cada vez mais naturais, mecânicos. Uma vida mecânica, rotineira, que cai numa rotina desde cedo. Você vai para a escola e começa a passar o mesmo trieiro que todo mundo, para os mesmos propósitos que todo mundo. Agora muito mais afastados e distanciados pelas tecnologias e redes sociais, e dissemos, ganhamos o mundo, agora estamos conectados, e na realidade estão todos dentro de uma mesma casa desconectados.
muito pior do que antes, conectando-se com o mundo e desconectado com a pessoa bem do seu lado. Então ele é um amor, deve ser cultivado. Quem ama tem a Deus. Tem que haver sentimento por esses irmãos. Ora, se você não pode amar aquele que você vê, como você vai amar aquilo que você não vê? Você diz que ama Jesus Cristo, você não pode amar as pessoas, se importar, se interessar por elas. Você não pode ser um bom samaritano. Alguém disse, você anda com cachorros, você pega pulgas. Você pode ter repelentes de pulgas, você não pegaria pulgas. Certo? Não pegaria pulgas. Se você tivesse o repelente de pulgas. Não é? Se todo mundo pensasse em andar só com alguém melhor do que ele, ora, você disse, então eu não andaria com aqueles outros lá. Porque são piores que eu. Todo mundo faz isso. É verdade que na realidade eles estão tentando te tragar também. Todo mundo faz. É tentar andar com alguém melhor. Mas então, por que essa pessoa melhor vai andar com você se você é pior do que ela? Percebe? Não conecta as pessoas. Vou andar com alguém melhor. Não estou dizendo para você se emanar com todo tipo de pessoas, porque influências existem. Isso é para os adultos, eu estou dizendo, não para os bebês. Mas então as coisas deveriam ser separadas. Porque tem coisas que você tem que falar para adultos e tem coisas que você tem que falar para bebês. Que ao estar falando para os bebês, se o adulto não entende que ele é adulto e tem bebês, ele simplesmente está tomando tudo de volta aquilo que ele já tinha superado até. Como que você vai fazer? Você tem que chegar, por exemplo, Paulo estava compartimentada a igreja lá. Ele ensinou parte da verdade aqui nessa carta, parte da verdade naquela outra carta. Juntando todas elas, nós tentamos extrair daí toda a verdade. E ele foi ensinar o entendimento perfeito, foi para os Efésios. Um grupo de 12 apenas, se não me engano. 12 irmãos. Então tem ocasiões que ele disse, eu não pude falar-vos como a espirituais porque sois carnais. Então tem uma pregação para os carnais, tem uma pregação para os espirituais, porque você vai entregar as coisas aos espirituais, os carnais ouvem aquilo e falam, ah, glória a Deus, estou salvo então dos meus pecados. Mas ele ainda não morreu para si mesmo. Ele não veio a ser uma nova criatura. Percebe? Então deveria, porque assim também é o Velho Testamento e o Novo Testamento. A lei, a justiça e a graça. Você vem da lei à graça. E eles estão vindo da lei à graça, enquanto carnais a espirituais. Somente quando espirituais então estão circuncidados em Cristo, pelo Espírito de Deus. Circuncidados, morrendo para si mesmos, nascendo de novo. Então é um sentimento. E se você nota, essas nossas tecnologias e coisas, elas são sugadores de sentimentos. Eles te apresentam tantos sentimentos. Hoje você é estimulado de todos os modos dos sentimentos. Filmes e tudo mais, tudo isso movendo seus sentimentos.
Você pensa que não tem nada a ver com espíritos. E eu estou tentando te dizer que espíritos estão nessas regiões aí, da sua consciência própria, daquilo que é você dentro desse véu que é a carne. Uma consciência, por assim dizer. Experienciando por meio da carne as coisas que estão na faixa de ação dessa carne, no campo de ação dela, por meio dos sentidos. E é aí onde a batalha está rugindo, na sua mente. Não no seu cérebro, a parte física da sua cabeça, mas na sua mente, a parte imaterial aí. Você, a consciência que está aí. É aí que são as regiões celestiais. É aí que é dentro de vós, o reino de Deus está dentro de vós, na medida que você se aprofunda em si mesmo nesse sentido, porque você é um corpo aqui, projetado dentro do tempo e no meio material. Um corpo aqui, mas de uma vida dentro dele, que está em uma outra região, em uma região celestial. Sentimentos, emoções, tem tudo a ver com seus vasos de emoções, mas não são emoções. Agora você vai ficar se estimulando emocionalmente. Não, mas você precisa saber que ele mesmo é uma emoção. Se é que pode se chamar assim, ele é o próprio amor divino, porque até mesmo você vai ver que existem outras emoções. O amor filho, com que eu amo meu filho, a minha mãe, é um tipo de amor, mas vejam, não é o amor Deus, não. Ele é uma coisa muito parecida até. Chega até a ser boa nesse mundo, o amor que a gente tem aos nossos filhos, aos nossos próximos. Mas ainda não é o amor divino, ele é um amor divino. Ele é o próprio amor divino. Então ele é um sentimento. Sentimentos têm muito a ver com isso. Você guarda rancor das pessoas, são sentimentos. Você está sentindo aquilo naquela hora, dando vazão a isso muitas vezes. Desejoso de atuar dessa e daquela maneira, às vezes até mesmo atuando, por aquilo que está dentro lá. Uma raiva, um ímpeto. E o que são essas coisas? Ora, são todas coisas espirituais. Vem dos seus sentimentos, vem da sua natureza. Mais a fundo ainda da sua natureza está na própria natureza da natureza. É a finalidade da sua natureza ser como ela é. Ou aquietada ou inquieta. Lá na sua alma, no seu coração. No santo do santo. Dois sentidos, fé e dúvida na palavra de Deus. Ou um ou outro. Se dúvida na palavra de Deus, inquietação, incertezas, garantir-se por si mesmo. Dúvida na palavra de Deus. Fé na palavra de Deus, aquietação. Estabilizado sobre a rocha, imutável. Aquietado, descansado, ele é um descanso. A natureza da natureza, lá, o que há lá? Fé na palavra de Deus ou dúvida na palavra de Deus? Creio a palavra de Deus, leio ela, creio que ela é verdade. Então, se você crê, você se posicionará sobre aquilo. Ou então você nunca creu, você só acreditou. Mas se isso é dessa maneira, como você diz, crer dessa maneira, então por que você não veria as coisas dessa maneira e por isso mesmo atuaria de acordo com o que você estaria vivendo? Que é o que a palavra está te mostrando. Ela é um prisma através do qual você olhar o mundo.
e entender o que ele é, além do que os seus sentidos estão te dizendo. Você tem pegado o bonde andando, você só está vendo uma partícula do trajeto. Você não sabe o que é tudo isso. É um sentimento. Em relação ao outro, em relação a Deus. E é claro que isso volta a si também, depois. Porque como resultado de tudo, você mesmo está sendo transformado. Amando o outro. Agora amando Deus antes do outro. Deus tem que vir antes do outro. Ou alguém diria, você tem que amar o próximo. Sim, eu tenho que amar a Deus primeiro. Antes do próximo. Deus está acima de todas as coisas. Amar a Deus mais que a mim mesmo. Amar ao próximo como a mim mesmo. E a Bíblia falando um amor não fingido, não essa coisa social que nós temos. Creio que era um sentimento caloroso. Quando toda a sociedade em volta não estava te engessando e te mostrando as coisas do ponto de vista social, material, frio e formal, como ela foi sendo construída, distanciando as pessoas, diminuindo as famílias, diminuindo a interação até que cada um estivesse no seu quadradinho, no seu cantinho. E é isso que está ameaçado. O amor esfriaria. O sentimento. Já não há mais confiança uns nos outros. Para que se pudesse amar, se sentisse seguro em amar. No mundo onde quem for maior engole o outro. Todo mundo tentando então ser maior, porque ninguém quer ser engolido. E quem é que pode achar muito bom isso? É quem vende escadas. Uma disputa por degraus, ora. Que beleza, sou fabricante de escadas. Sentimentos honestos, sinceros. Tendo aparência de piedade e negando a eficácia da piedade. Do próprio amor, que foi o que eles fizeram, que foi levarem tinta o tempo inteiro. Não queremos, mas eles podiam, eles tinham morrido para si mesmos. Sentimentos nobres, justiça, amor, coisas que estão sendo solapadas na sociedade. As pessoas pensam que isso não tem nada. Não, não tem nada. O que tem? As pessoas estão esfriando, estão trabalhando nesse sentido, esfriando o homem, distanciando ele do sentimento essencial, que está acima até do próprio amor fraternal. Se você observa o mundo, ele tem trabalhado em função de te distanciar daquele sentimento,
criando competições e um mundo competitivo. Tudo isso é o caminho que o homem escolheu para viver sobre essa terra, dada a semente da serpente. A inquietação surge daí. Inquietação. Então, uns são ruins, vão obrigando os outros a serem ruins também. Porque eu tenho que ser ruim, ou então eu sou uma presa fácil. E foi assim que você viu a natureza inteira se organizar da maneira que você vê hoje. Porque no princípio ela não era assim. O leão pastava com o cordeiro. Ele não tinha garras e presas. Porque tem uns que começam, então os outros têm que começar também a se precaver. Então, se tem aqueles que se juntavam para descer e roubar a comida que os outros plantavam, o cara ia lá, arava, plantava, tinha que ficar lá tirando mato, tinha que cuidar, tinha não sei o quê, para depois o outro lá, com a palhinha no canto da boca, de botina, pro ar, esperando a colheita do outro ficar pronta para descer lá e roubar o que é do outro. Ir lá no sol suar como o outro ele não queria. E por causa que existem uns desses, aí tem que existir uns outros para combater esses. E assim é como as coisas vão sendo puxadas à existência, trazidas à existência. E a solução é sempre acrescentar mais uma coisa, ao invés de simplesmente dar marcha ré. Você quer eliminar um problema? Atua lá na causa dele. Porque assim foi como Paulo disse, eu não combato como que combatendo contra o ar. Você está lutando contra a carne e o sangue aqui, olha, mas isso aqui é só o resultado do que é o que está por dentro lá. É lá que são os controles, lá que você tem que mudar, lá dentro. E então as ações aqui fora mudam. Nos seus sentimentos, como você vai viver num mundo onde todo mundo tem que se espinhar o tanto que puder. Ter os maiores espinhos uns que os outros, porque afinal de contas o mundo é o mundo do jeito que é. Está tudo organizado dessa maneira, hierarquicamente. Esse foi o grande erro da humanidade. Aí foi enviesar-se por meio disso. Quem é que realmente explorou a hierarquia? Quem criou ela? Foi Caim. Através de sua cidade, seus sistemas de ajuntamento de pessoas e gerindo pessoas. E usufruindo da energia dessas pessoas enquanto supostamente gerindo dessas pessoas. A pretexto de com essa energia delas fazerem bem em prol delas. Como o Estado hoje, eu diria. Tudo isso está trabalhando no sentido de tornar as pessoas frias. Você está se aquecendo intelectualmente, se enchendo de conhecimento e se esfriando emocionalmente. Pessoas frias e insensíveis. Mas sabem muito sobre matemática, geografia e todas essas coisas. Frios, se esfriando. Não percebem, eles estão olhando no sentido que eles estão olhando e vendo eles avançando. Mas avançando num sentido de se tornarem mais intelectuais. Enquanto estão fazendo isso, estão se distanciando do outro lado. Se tornando cada vez mais frios e insensíveis. Veja como uma pessoa simples pode ter mais sentimento do que uma pessoa instruída, muitas vezes.
Veja como você ainda encontra alguns sentimentos entre as pessoas menos favorecidas. Uma importância que ainda se dá um ao outro. Cercados por bugigangas as pessoas. Totalmente hipnotizadas e não sabem. Colocar o alvo, a importância na onde ela não devia. Foi isso que aconteceu. O centro das coisas se moveu do outro para mim mesmo. E nós devíamos era cultivar aqueles bons sentimentos, bons princípios. Ainda que não fossem por sermos religiosos, mas por saber que é uma coisa boa de se ter. Ninguém pode dizer que o amor não é bom. O amor é bom em qualquer lugar. Você só não poderia amar num mundo como ele é, onde todo mundo está armado até os dentes. Ou você seria um fraco, considerado fraco. Porque assim é o mundo, ele consideraria fraco essa pessoa. E Deus considera ele forte na realidade. E fracos são aqueles que estão se justificando por si mesmos, suas próprias forças e pela sua violência. Esses são os fracos. Que tem que impor isso dessa maneira. Usar os meios que tem e impor isso. Sentimentos verdadeiros, não somente aos nossos, mas a todos em comum. Se soubéssemos que somos todos participantes de uma única e mesma coisa, é uma experiência transitória, de uma vida eterna à perdição. Todos igualmente, e que se soubéssemos logo à frente o buraco que é, devíamos estarmos tão incomodados e cheios de desespero, e que nos desesperaria olhar uns para os outros e vermos uns aos outros indo ladeira abaixo, rumo à cascata. Nos importarmos, ainda que nossos inimigos e perseguindo, podermos vermos aquilo e pensarmos sobre o fim deles. E orar por eles, porque só são cegos na realidade. Que se pudessem ver, veriam. Não podem, estão entumecidos, eles não, embriagados, sonolentos, eles não sabem de onde que vem a sua sonolência espiritual, a sua apatia espiritual, eles não sabem de onde vem. Vem dessas coisas que estão cercando as pessoas. Toda a sua vida social, toda a sua rotina, tirando das pessoas a sua individualidade. Não é o outro extremo das pessoas pegarem e saírem porque eu sou individual, posso fazer tudo o que eu quiser, e pode realmente. Daí eu vou fazer as coisas rebeldes da minha adolescência, sou individual. É isso não. Sentimento sincero em relação ao que é a verdade. As pessoas parece que não se importam mais com o que é a verdade. Elas estão satisfeitas com uma boa explicação. Sentimento sincero em relação à justiça, ao que é justo e honesto. Então posso ver, 2000 anos depois, os dias de Jesus Cristo chegando aí. Porque a Terra está em tal condição, onde até mesmo as religiões estão nessa condição. Que eles pensam que estão progredindo bastante com sua teologia, como eles estavam.
num sentido intelectual, e Jesus Cristo veio dar um choque de 200 mil volts em todo mundo, e falar, olha, isso é um sentimento, olhe para mim, você precisa viver, você está morrendo. Você está cada vez mais desligado daquele sentimento. Olhe para mim. Regras, um pouco aqui, um pouco ali. Como tudo floresceu com sua mensagem. Que diferença, ele veio ensinando realmente a lei. O entendimento correto do fim dela. É o amor. São sentimentos no final. É de lá que vem, é aí que está a maior batalha jamais pelejada. Lá na natureza, da sua natureza, uma inclinação celestial, uma inclinação carnal. Em maiores e menores graus, todo mundo misturado. O cordeiro e a serpente. E nós somos como que um terceiro indivíduo nessa história, que podemos beneficiar um lado ou o outro. Você pode ceder os seus membros para um lado usar ou para o outro. Você pode ceder os seus membros. Quem é que vai te usar? Pode ser que você tenha aí um amor fraternal. Talvez seja um amor filho. Você ama só os seus inimigos você realmente não consegue se compadecer deles. Você ainda tem um coração duro. E as pessoas não estão nascendo de novo, esse é o problema. Então todo mundo permanece com o seu coração duro. Quando a questão inteira é o seu coração, que fala das emoções, porque fala no sentido daquilo que somos um amontoado disso. Intenções, emoções. Nesse sentido, a consciência lá, imaterial. Então, é disso que se trata também. Enquanto você está ouvindo a palavra de Deus e você está manuseando e lendo ela, então você está, por essa consciência exterior aqui, tentando levar isso ao seu entendimento lá no profundo de si como consciência, lá na sua alma, essa luz chegar lá. E aquela luta que está lá, sendo ajudada então pela palavra, aquilo vira a vida. Uma semente que estava lá, agora brotar, germinar, crescer a partir da palavra chegar lá. A luz chegar até a semente. A palavra de Deus descendo ao seu espírito e então a sua alma. Você crer nela com a sua alma. Lá de dentro de você vem as razões pela qual você crê, porque creio. E você crê quando você tem essa experiência que você vê Deus dessa maneira. Como ele é, uma coisa real, você vê o sobrenatural. Então, de alguma maneira, aquilo te muda um pouco. Você nunca mais será o mesmo. Você tem deixar de ser uma testemunha para ser uma testemunha ocular você mesmo. Para poder falar por si mesmo. Uma testemunha minha. Agora você vai e, segundo o seu coração, você fala disso que aconteceu e inspira as pessoas a buscarem. Mas é um sentimento. E as igrejas deveriam ser esse lugar de cultivo desse sentimento. De amor divino, amor fraternal. Não se vê ninguém trabalhando esses sentimentos. Porque então você tem muita igrejismo, você tem ordenanças e tudo. Tudo bem. Elas têm seu lugar, foram deixadas lá para que guardasse a verdade durante as eras.
como ordenanças sendo praticadas, guardadas verdades naquelas ordenanças. Deveria ser um lugar de amor, porque é disso que se trata a coisa inteira. Quem ama tem a Deus. Uma nova lei vos dou, que vos ameis uns aos outros. E agora, se você quer saber com que amor que você deve amar, então você deveria ler 1 Coríntios, creio, acho que 11 ou 13, pesquisa lá. O amor, Paulo falando sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. Ou seja, ainda que eu tivesse todas essas coisas, veja, sobrenaturais ainda. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos. Porque no fim o que interessa é aquele sentimento que é Deus, que é amor. É uma coisa oca, uma cabaça, se você não tem amor aí dentro. Tudo isso é uma cabaça oca. Porque o fim é o amor. Até que esse amor não seja nosso mesmo, seja o amor dele em nós. Ele amando por meio de nós. Porque esse é o fim do processo, essa é a conversão. É um sentimento. É humildade, porque não tem jeito de você não descer, de você se converter sem você mortificar a si mesmo, seu ego. Você tem que ir a zero e passar para o outro lado. Não tem de você passar para o outro lado sem você ir a zero. É o único caminho. Nascer uma nova criatura agora. Uma criatura espiritual. Um bebezinho espiritual nasceu lá. Mas já tem um corpo espiritual. Já tem um corpo espiritual lá. Celestial. Um corpo celestial. Aquele que nasceu de novo tem. Ele vai ter um corpo glorificado na medida que ele for adotado. Como varão perfeito. Então ele vai ser adotado. Então vamos vigiar isso, porque é um sentimento até. Toda a nossa religiosidade, todo o nosso entender a palavra, todo o nosso saber a palavra, todo o nosso ir à igreja, todas essas coisas. Ainda que mesmo você tivesse dons, ainda que você tivesse todas essas coisas, ainda que você conhecesse todos os mistérios e todas essas coisas, sem o fim que é você vir ao amor, nada disso importa. Você quase acertou, foi por pouco, mas você errou. Porque o alvo é o amor. Porque ele é amor. Quem ama tem a Deus. Se vos amardes uns aos outros, então saberão que sois meus discípulos. Ora, tudo que ele fez, ele é a própria expressão do amor. Ali estava o amor de Deus crucificado. É disso que se trata o tempo inteiro. Amor. E agora o amor não esse amor carnal, que então você tem esse amor carnal para confundir tudo. Mas esse amor carnal ainda é um amor egoísta, é o que é os seus, meu amigo. É o eu e o que é seu. Entende? É o que é seu, você ama. Percebe a diferença? É um amor egoísta. O outro, Jesus Cristo, não, até o que não é dele ele ama. A chuva cai sobre justos e injustos. Deus oferecendo a mesma oportunidade ao próprio Caim, que era uma semente que não deveria estar lá a princípio. Faça como ele, também te aceitarei. Também te aceitarei.
é um amor o tempo inteiro. E agora, há no outro extremo desamor, um ódio e tal. Então fala assim, isso é o ruim. Daí você não entende que mesmo toda a nuance entre aquilo que é a verdade e o que é mentira, todas essas coisas intermediárias não são a verdade. Então quando vier o que é perfeito, o amor perfeito, então o seu objetivo tem que ser amor. Seu objetivo tem que ser, você poderia dizer, tem o Espírito Santo. Se você tem amor. Porque ele é amor. E os frutos dele, quando ele está em você, lá na sua alma, assentou-se no seu trono lá e governa a partir de lá. Então, lá que seria a eternidade lá. E de lá, sentado no seu trono, produzindo frutos aqui fora. Falando palavras que ele diria. Fazendo ações que ele faria. Inspirando elas lá do fundo do seu coração. E você participa dessa batalha na medida que você pode beneficiar qualquer dos lados. Depende a quem você vai se inclinar e se entregar. Você pode entregar seus membros à serpente e então ela te usará mal. E ela vai perverter por meio de você. E você pode entregar seus membros à verdade e então ela obrará por meio de você e dará testemunho da verdade. Mas o mundo não ama a verdade. Então eles perseguirão você se a verdade estiver em você. Essa é uma outra coisa que você deveria observar. Que se há perseguições, então elas deveriam vir. Se você tem uma vida em que as pessoas não estão realmente te perseguindo, não estão te achando uma pessoa estranha, se todo mundo te entende, ora, a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para o mundo. Se eles te entendem, bom, você está fora de Cristo. Na medida que você entra nele, você é um louco para o mundo. Você é peculiar, não é que você é totalmente um louco, você é peculiar, porque suas razões não são as razões comuns de todo mundo. Seus motivos, seus interesses, seus objetivos não são conforme o mundo e a inclinação do mundo. E não compreendendo, porque as pessoas com uma mente natural e carnal não podem compreender as pessoas e as coisas do Espírito. Então elas acham tudo isso uma coisa muito estranha. E temos medo muitas vezes de sermos estranhos para os outros. Aí eu me pergunto, como que vamos fazer isso? Como que vamos ser cristãos de verdade alguma vez, enquanto pensarmos dessa maneira? Não posso ser estranho para o outro. Olha, estão me olhando de forma estranha. Tudo isso na sociedade, as pessoas estão juntas, estão próximas, todo mundo parece que tem o olho posto um no outro, todo mundo se comparando uns aos outros. Tudo isso reduziu, diminuiu a espiritualidade de todo mundo. Conformou todo mundo dentro de uma sociedade que, sem perceber, pelo modo como ela está se desenvolvendo, pelas inspirações daqueles que estão conduzindo as coisas, que a mente deles não estando ligada em Deus, está ligada no inimigo, então as inspirações deles são no sentido de sempre degenerar mais um pouquinho. Então é um problema que eu vejo aí. Tem que haver amor, tem que ter todas essas coisas na realidade, não é? Você vem por uma questão de natural a espiritual, você vem pelas coisas naturais tentando se achegar às coisas espirituais. Você tem que entender que isso é dessa maneira, ou você ficará como coisas naturais aqui, só fazendo as coisas, mas você tem que entender o seu objetivo, o que você está fazendo, o que você pretende fazer. O que você pretende? Se você souber o que você está tentando fazer, então você tem uma chance maior de você conseguir chegar, atingir o seu objetivo. Se você souber o que você está fazendo. E a conversão é isso. Você tem que realmente vir a estar cheio do amor de Deus e vir a ser um cordeiro. Essa é uma outra coisa. Você, no fim do processo, você recebeu a natureza do cordeiro. Então você é um cordeiro.
Então, para começar, você não tem mais seus desejos próprios. Um cordeiro não tem. Não dirige mais a si mesmo. Um cordeiro não se dirige. Ele precisa de um pastor, alguém que dirija ele. E é claro, esse seu pastor é o Espírito Santo que desce sobre você. A pomba, para dirigir o cordeiro. E a pomba que nós queremos é a direção de Deus, para que nossos pés pisem onde convém. E a pomba só pode vir sobre um cordeiro, porque doçura com doçura. Como viria a pomba sobre um lobo? Então, por isso, no processo, você vai se transformar em um cordeiro para que a pomba possa vir. É isso que você está fazendo. E você, aqui de fora, na carne, se esforce em ajudar no sentido de alimentar aquilo que é correto em você, para que aquilo prevaleça sobre aquilo que não te convém, porque aquelas duas vontades estão em nós. Como Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, esse não faço. E o mal que eu não quero fazer, isso faço. Há uma luta aí dentro. E você precisa saber o que é isso e saber se posicionar. A quem você oferecerá os seus membros? A quem você contribuirá? Com quem você contribuirá? Ele está desejoso de tomar o controle da sua vida. Ele poderia te conduzir. Foi isso que fizemos ao sairmos do Éden. Tomamos nossa própria direção. Nós saímos para fazer o nosso próprio caminho. E ele está tentando chamar de volta. Ei, volta, deixa eu te dirigir. Quando eu te dirigia, essas coisas não eram assim. No princípio, quando eu te dirigia, eu te dei um mundo perfeito sob seu domínio. Ele quer dirigir e você tem que vir a ser um cordeiro, para que então possa ser dirigido. Para que então a pomba possa vir sobre você. E a natureza da pomba não combina com outra coisa. Com a malícia, com a maldade. Você tem que vir a ser um cordeiro. E é um processo, você vai fazendo isso à medida que você vai se lavando pela água da palavra. Deixa você ouvir do Cordeiro de Deus. Aprenda com ele e você se tornará um. Olhar para ele todos os dias te fará cada vez mais parecido com ele. Você não disse que influências existem, então que tal se influenciar com a palavra de Deus? Que tal ser influenciado por ela todos os dias, o dia inteiro, se possível? É isso que te fará. Você pensa que o meio não produz nada? Você sabe que o meio tem parte naquilo que as coisas são. Por conta da influência. Então você devia procurar se influenciar com a palavra de Deus. Seja em ir à igreja e ouvir alguém falar dela, um bom lugar onde a pessoa estivesse falando isso corretamente, o entendimento correto, te ensinando realmente sobre a palavra. Se nutrindo dela, espiritualmente, emocionalmente, cada vez se aprofundando mais nela. E ela em você. Na medida que você se aprofunda nela, ela vai se aprofundando em você. Logo você já se emociona com a palavra de Deus. Ainda não é tudo. Logo você consegue soltar alguns glória a Deus, alguns améns. Falei, eu creio nisso, dessa maneira. Se você puder se quebrantar a si mesmo, se esse gesso social em redor de você puder te permitir se humilhar e fazer essas coisas, abrir a sua boca, declarar ele, declarar si um pecador, envergonhar-se a si mesmo, falar como Davi, mereço morrer, não receberei mais do que aquilo que eu mereço, porque de fato sou mau. Preocupado com as pessoas.
Se você está chorando, se o seu nariz está escorrendo, se você está falando aquilo chorando, você está preocupado como as pessoas estão ouvindo o som da sua voz. Sacrifique-se a si mesmo. Bom, tá virando outra coisa, né? Uma pregação, né? Não era para ser assim, não. Aí já foi 1 hora, ó, quem diria? Só numa cartinha de Filemão de 10 páginas aqui. Mas é isso, você precisa entender que é isso, há um sentimento aí. Um sentimento real e verdadeiro que é Deus, inclusive. Esses são os frutos que ele produz quando ele vem e entra no seu coração. Longanimidade, bondade, mansidão, paz, gozo. É ele plantado lá na sua alma, ela crendo em Deus agora. E sendo a natureza da sua natureza, influenciando a sua natureza. Suas emoções aqui. Então você está aquietado, descansado em Deus, e suas emoções falam daquilo como está do estado, como está lá a sua natureza da natureza. Você está descansado, você não está preocupado, você não está se inquietando por qualquer coisinha. E isso produz ações aqui fora, ações de longanimidade, bondade, mansidão. São os frutos sendo produzidos aqui pela videira plantada lá, por meio das varas, a seiva, produzindo frutos aqui fora. É o que é a vida cristã, resume-se a isso. Você produzirá os frutos se a seiva estiver aí. E os frutos são longanimidade, bondade, mansidão, paz, gozo. Ou seja, aquilo que está naquele que tem o amor. O seu fim é o amor. É amar, mas não no sentido do ponto de vista egoísta. Meu. Eu amo os meus. Eu amo a minha causa. Eu amo aquilo que que tem a ver comigo. Para amar até mesmo aqueles que estão. É um outro amor. É amar aquele outro lá, que não tem nada a ver com você. Na realidade, ele até está te perseguindo, até, te causando dano. Mas ainda assim, sinceramente amando a ele. Ah, Senhor Deus, como faço para ajudar, Senhor, as pessoas? Tenho tentado fazer o melhor que posso, Senhor. Tentar mostrar isso da maneira mais clara que eu posso. Que há uma necessidade de as pessoas morrerem para si mesmas, elas têm que se tornar uma nova criatura. Seria abrir mão de tudo se as pessoas pudessem saber o que elas têm que fazer. Talvez elas vendessem tudo e fossem enfiar no meio do mato para conseguir fazer aquilo, mas não perder isso por nada. E aqui na cidade, eu receio que as pessoas estão tão engomadas que elas simplesmente não se dão liberdade o suficiente para uma experiência mais profunda com Deus. Por conta dessa coisa social que você não vê, mas que está aí, que todos nós estamos observando uns aos outros. Então sabemos que estamos sendo observados também pelos outros. E inconscientemente vivemos nessa situação, essa expectação. Imagine você lá na roça, eu creio que você poderia. Lá no meio do seu mato lá. Começar a dar uns gritos lá enquanto você capinava lá o seu mandiocal. Não é? E que ninguém, você não se sentiria daqui e falar, ah, afinal de contas, se souber também, a esposa tá lá pra cima, ou os meninos. Não, aqui você está super preocupado, tem um vizinho ali, tem como é que as pessoas vão me pensar, tem toda uma questão social, eu tenho todo um avatar que eu tenho que tratar ele. Tenho cuidado tanto daquilo que as pessoas pensam ao meu respeito, zelado tanto para que ninguém pensasse nada ruim ao meu respeito. Aí está. E então você não poderia ser uma Raabe
Todos pensam tão bem a seu respeito, você não poderia receber uns espias na sua casa. Receber uns espias, ela só pôde porque realmente era daquele jeito. Se ela fosse toda certinha na sociedade, pensando o que eles dirão, ela não teria tido a experiência que ela teve. Todos preocupados como estão sendo vistos, se estamos sendo aprovados ou desaprovados. Queremos estar sendo todos aprovados. Por meio disso, eles nos governam. Desejamos estar aprovados. Ninguém quer ser reprovado. E é uma reprovação cada vez. Que se saiba. Perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Tem que vir a uma coisa real. Não vai esperar que você vai obter isso lá nas igrejas. Como você pode observar, eles nunca nem te dizem o que você está tentando fazer. Simplesmente leem do livro, falam do livro, mas eles não entendem o que é o plano, o que é que está sendo feito. Como esperar que eles podem te ajudar nisso? Então vá e ouça o que se tem que ouvir sobre a palavra, mas não espere nisso. Você tem que ter sua experiência íntima você mesmo, e você vai encontrar isso ao pé de sua cama, lá no meio do milharal, em algum lugar. Que não necessariamente naquele altar, porque o irmão Branham fala assim, quando eles vinham no altar, mas é que eles eram tempos diferentes. Eles não estavam tão engessados, eles podiam vir e realmente chorar e clamar e bater no altar. Não está acontecendo? Você diz, isso não tem nada a ver, você não tem que fazer muito barulho. Você não tem que... Não, não tem, mas você tem que extravasar a si mesmo. Extrapolar a si mesmo, diminuir-se a si mesmo até o ponto de depreciar-se a si mesmo. Aí você extrapolou, aí você foi abaixo de zero, aí você passou para o lado de lá, e você começou a crescer lá. -1, -2, -3, lá do outro lado você está crescendo. Por isso ele disse, as coisas pequenas aqui, as menores aqui são os maiores lá. Você tem que vir a ser zero ou nada aqui, então você é algo lá. Nasce lá. Negando o seu ego a si mesmo. Já vou para mais 13 minutos, então não dá. Mas você precisa entender o que você está tentando fazer. Ou você ficará nessa o tempo inteiro, igrejismo. Alguns chegam ao entendimento, captam de alguma maneira. Mas se você souber exatamente o que você está tentando fazer, você pode se aproximar da forma correta. E obter um melhor êxito, eu penso. Mais pessoas vindo a Cristo, do modo correto. Novo nascimento, novas naturezas, inspiradas, o poder de Deus seguindo elas, suas vidas, e por onde ela for, do jeitinho simples dela, falando o português errado dela, com a roupinha dela, do jeitinho dela, lá no meio da rua, falando uns para os outros, e levando eles a crer. Pelo testemunho, pela convicção nesse testemunho, pela invocação desse Deus e a resposta desse Deus, e aí as pessoas, como eles não crerão? Se eles mesmos puderem ver a Deus, a Jesus Cristo ressurreto. Então era disso que se tratava o Evangelho, ir de pregar o Evangelho, invocar o Senhor. E ele responder. Não são para todos na realidade, não é? Deus é quem vai colocar o dom dele onde ele for colocar. Que esse lugar vai ser um nada. Ele não coloca esse dom em alguma coisa grande. Se ele colocar lá, logo ele não pode usar mais essa pessoa. Ele brilha tanto que já ofuscou o brilho dele.
Todo mundo tem que vir por esse caminho. Vira a ser um cordeiro cheio de amor. Todo mundo. Se você não tem sido assim, você sabe, você ainda tem uma jornada, você ainda tem alguma coisa, você tem alguma caminhada para você terminar de fazer. Eu tenho, todos nós temos. Ninguém vai estar perfeito. Mas por fé é que somos perfeitos. Quando como Enoque, por exemplo, nem mesmo Jesus Cristo tinha vindo já ainda manifestado em carne, por crer ele foi arrebatado pela fé naquele que ainda viria ainda. E nós, que ele já veio, se Enoque pôde crer antes mesmo que ele viesse, então é isso, é uma vida sobrenatural, de poder que deve seguir o crente. Como eu estava ouvindo agora, o irmão Alexandre Leite, as curtinhas dele, gosto demais da mensagem. Que o Espírito Santo ele nos é dado, não tem como você obter o Espírito Santo e não saber que você obteve ele. É uma experiência. O irmão Brana falando. E ele disse, então se não temos ainda o Espírito Santo, sinal de que a palavra está aí, mas ainda falta o fogo. Porque a pergunta era essa, mas irmão Brana, e as pessoas dizem, creio na mensagem, e os sinais não estão seguindo. Ele disse, devem seguir. Foi Jesus Cristo quem disse, eles seguirão. Seguirão. Devem seguir o crente. É uma palavra de Deus, é infalível, não pode falhar. Nós devemos fortificar nossa fé. Porque temos, é como eu tenho dito, nós temos tomado essas coisas de um ponto assim meio que não está muito exatamente sobre a linha. Nós temos que ajustar essas lentes somente. Parar de fazer as coisas pela metade. Parar de pressupor. Cada um tem direito a uma conferência com Deus. É o que eu tenho dito. Às vezes você tem que ir lá para o milharal. Falar assim, eu terei minha conferência, de qualquer maneira. Resolverei isso com ele. Ele disse, vinde, argui-me. Ajuntemos juntos. Deixa-me ouvir as suas razões. Você tem que ter um encontro com ele. Quando ele disse aqueles outros, ele disse, nunca vos conheci. Vocês nunca foram lá para me conhecer. Eu, sendo Deus, o maior de todos, me humilhei, vesti saco e cinzas, e você não teve coragem de fazer isso para ir lá se encontrar comigo. E clamar, e bater até encontrar. Até achar a moda antiga. E então saber que ele está em você. Por uma experiência que se deu, que ele te aceitou. E como que é então agora o coração de uma pessoa nessa situação que ele estava clamando, o peso da sua culpa, toda aquela questão por resolver, e então agora resoluto, resolveu isso com Deus. Tem paz com Deus agora. Que pessoa que se torna essa pessoa então? Ela é uma pessoa mudada. Ela nunca mais será o mesmo. Então a paz se estabelece nela, e ele está descansado então nisso, na obra que ele fez, e até mesmo aceitou aquilo já. Então você está confiado, descansado. É daí que vem a sua nova natureza. Vem dele ter esmagado a cabeça da serpente lá, que te inflamava, que te inquietava. Daí ele te trouxe de volta. E por essa aquietação que ele nos dá por meio do seu filho lá, é que conseguimos vencer. Por meio dela, do Espírito Santo também em nós, claro. Nos dirigindo. Mas olha só, já vai para 1h20. Sempre tentando complementar mais. Falei, o que mais eu poderia acrescentar que a pessoa pudesse compreender o que é o caminho.
como percorrer o caminho, o que se requer, o que você está tentando fazer. Não são coisas aqui fora, objetivozinhos que você passa a praticar com alguma coisa lá, e fala assim, aqui cumpri esse, cumpri mais aquele, porque o seu objetivo é se encher do amor divino. E aí a Bíblia está ensinando como fazer isso, que você não pode ir direto ao amor divino. Vou amar divinamente. Não, você tem que vir por fé. E de fé você vir à virtude. E de virtude, ou seja, você vai ascendendo nisso. Como os castiçais lá de Israel, que o fogo tinha que passar do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, é a única maneira. É o processo, é o caminho cristão. É a estatura do varão perfeito. E em sinceridade, o tempo inteiro, meditando na palavra, no amor de Deus, e lidando com a palavra, você vai sendo lavado da sua culpa. Você vai crendo tanto esse Deus e esse amor desse Deus, até o ponto de que você deseja estar com Ele. Assim, que Deus te abençoe. Possa você ver o que é o caminho, o que se requer, o que você está tentando fazer. E que por meio disso você seja ajudado e você possa se aproximar melhor de Deus. Saber o que você está fazendo, você está tentando mortificar-se a si mesmo. Você vai ali, invoca o nome do Senhor Jesus Cristo sobre você, se submerge em águas, dando... É o que você pretende, certo? Você pretende morrer logo ali à frente. A morte e ressurreição, a sua morte está logo ali. E a sua ressurreição é a vida de Cristo em você. Mas do outro lado lá, que seria dentro da água, por exemplo. Então, aquilo simbolizando isso, você está destinado à morte de si mesmo, bem ali. Você vem renunciando a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, segue-me. Essa é a ideia, você está renunciando a si mesmo. Você ainda não consegue renunciar a certas coisas, mas você está vindo e lutando por isso. A luta sua é essa, é em renunciar-se a si mesmo. Essa é a sua batalha, você é o seu maior inimigo. Que você seja ajudado e abençoado, que isso possa te ajudar a te esclarecer, te fazer entender o que é que você tem que fazer. E assim te ajudar a fazer. Que Deus te abençoe. E te ajude e te encha desse sentimento que é amor. Que você possa ter esse sentimento para com seus irmãos. E até mesmo para os de fora. Como Estevão, enquanto apedrejado. Veja, não é uma coisa só para Jesus, é para o cristão ser assim. Cada um de nós deve ser. É isso que estamos buscando. O amor esfriou-se. Ninguém mais ama. Ninguém mais nesse sentido. Todo mundo aqui voltado para o seu ego, para as carnalidades, para as naturalidades, é a economia, é as minhas posições sociais, é os meus bugigangas que eu tenho que comprar e o que elas me fazem ao meu ego e tudo mais. Larguem todas essas coisas. E você tem tempo para mais nada. Busque a Jesus Cristo. Encontre-se com Ele, resolva a sua situação com Ele, do seu pecado. Ele já morreu, na verdade. E o preço já foi pago, inclusive. Mas você tem que ir lá. Não tem outro modo. Você tem que ir lá e você tem que fazer isso por si mesmo. E você tem que aceitar Ele como seu Salvador. E Ele tem que te receber porque você tem que se identificar com o Cordeiro. Não é só o Cordeiro lá ser sacrificado. Você tem que ir lá e se identificar com aquele Cordeiro. E oferecer Ele a Deus, o seu Cordeiro. Eis aqui aquele que tomará o meu lugar, Senhor. E quão sincero você deve estar nessa hora. Que Deus te ajude. Me ajude também. Cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.